Olá, boa tarde, tudo bem? Passando para lançar o nosso capítulo 4 de História, página 229, Diversidade Cultural do Brasil. Vamos lá? Página 229. Abram aí, podemos? Então vamos lá. Aprendemos nas aulas anteriores que o Brasil recebeu diversos povos que vieram de diferentes partes do mundo. Muitos vieram da África, alguns vieram da Europa e até mesmo imigrantes asiáticos o Brasil recebeu. Todos eles ajudaram a formar a identidade cultural do país. Hoje, aprenderemos como é a diversidade cultural do Brasil, como os povos que vieram para o nosso país influenciaram na cultura e como cada região brasileira, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, possui características culturais próprias. Já analisamos que imigrantes de diversos locais do mundo vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida, por causa dos conflitos em seus países e até mesmo escravizados. Esses indivíduos influenciaram no nosso cotidiano, através das práticas que não eram comuns no dia a dia do cidadão brasileiro. Esse mapa representa as regiões do Brasil e cada uma delas possui características culturais próprias. O verde, né? Norte, esse verdinho limão aí, ou quase cor de abacate, né? É o Nordeste, essa outra cor, né? Esse vinho é o Centro-Oeste, verde escuro é o Sudeste e o azul é o Sul do Brasil. Vamos falar primeiro sobre a região Norte. Essa região apresenta forte influência cultural indígena, árabe e europeia. A população do norte do Brasil costuma celebrar festas como a do Festival de Parintins, na qual eles celebram o Bumba Meu Boi, uma espécie de festa popular de rua com fortes influências do teatro europeu, dramatizando uma dança com personagens humanos e animais fantásticos, sobre a lenda da morte e da ressurreição de um boi. Além disso, grandes nomes do folclore brasileiro estão atrelados a essa região. A lenda do boto cor-de-rosa, da Vitória Régia, são alguns exemplos. Essa influência no imaginário da região está relacionada à participação da cultura indígena e europeia na formação dessa sociedade. Outras características culturais marcantes da região norte são as danças como camaleão, o marujada, e os pratos típicos como a caldeirada e o tacacá, que podem ser vistos sendo representados também em diversas outras regiões do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre a região Nordeste. Quem teve a oportunidade ano passado de participar da Festa da Cultura da nossa escola vai lembrar rapidamente um pouquinho sobre isso que a tia está falando agora, porque nós fizemos uma viagem entre as regiões, né? Eu especificamente fiquei com a região norte e acabamos que a gente dançou calypso, representando o norte do Brasil, tá? Nordeste, vamos falar um pouquinho sobre o Nordeste. A região Nordeste apresenta forte influência da cultura africana e europeia. Vale lembrar que os primeiros escravos vieram para o Brasil, atracaram nos portos nordestinos e que a Bahia foi a primeira capital do país. Esses acontecimentos históricos fizeram a participação desses povos na formação da cultura nordestina serem essenciais para, como vemos, a região nos dias de hoje. Alguns exemplos de características culturais dessa região são as festas juninas, os grandes centros de prática de capoeira, a poesia popular com a literatura de cordel, o frevo, a culinária com os alimentos como o acarajé e o vatapá
e a forte presença das religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé, tá? Tudo isso são heranças deixadas para nós brasileiros pelos africanos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o Centro-Oeste. É nessa região que se localiza a nossa atual capital, Brasília. Começou a ter um fluxo maior de habitantes a partir de 1960, durante o governo de Juscelino Kubitschek, que foi o responsável de transferir a capital do Brasil para a região centro-oeste do país, tá? Até então, a maioria dos habitantes dessa região eram indígenas, que participavam ativamente na formação cultural dela. Essa transferência gerou um aumento populacional da região por pessoas que buscavam boas oportunidades de vida. Além disso, a região centro-oeste foi durante muito tempo uma área de mineração, outro motivo que atraía pessoas de todo o Brasil e do mundo. Dentre os traços culturais marcantes dessa região, podemos destacar a festa de cavalhada, ou a música sertaneja, o estilo de vida do interior e a prática de vaquejadas. Além disso, essa região comporta um núcleo político brasileiro, fazendo com que as áreas ao redor de Brasília tenham forte influência da política em sua cultura, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o Sudeste, que é a nossa região. A região Sudeste talvez tenha sido a região brasileira que mais recebeu imigrantes de diferentes etnias, como portugueses, espanhóis, italianos e africanos. Até hoje recebe pessoas de diversas partes do mundo. Talvez esse choque cultural explique por que algumas práticas dessa região são tão distintas das outras. Mas o Sudeste brasileiro tem contribuições culturais importantíssimas para todo o Brasil. Na área musical, temos como expressão cultural a bossa nova, o pagode e o funk. Festas como carnaval, que substitui os estrudos, festas comuns antes do período da quaresma, que datam desde 1641. Com um grandioso desfile de escolas de samba do Rio de Janeiro e São Paulo. Outra contribuição cultural da região que reforça a diversidade cultural do Brasil são os pontos turísticos das cidades do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Não podemos esquecer da influência na culinária oriunda principalmente da cultura mineira, como o feijão tropeiro e o angu. Vamos falar um pouquinho sobre o Sul. A região sul do Brasil possui diferenças culturais como as demais regiões já estudadas. A influência de imigrantes italianos, belgas e principalmente alemães tornou a região sul uma área com bastante traços da cultura europeia. A arquitetura e a vestimenta típica gaúcha, lenço, bombacha e o poncho, bebidas típicas como chimarrão, festas populares como a Oktoberfest e o fandango. Todos esses traços culturais são específicos de suas regiões de origem. Contudo, a diversão cultural faz com que algumas práticas, como, por exemplo, beber o chimarrão, possam ser vistas em regiões como o Sudeste e Nordeste. O Brasil é muito rico culturalmente e essa diversidade pode ser vista no nosso dia a dia e nos espaços em que vivemos. Quais são as 5 regiões do Brasil? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Matriz quer dizer o quê? Lugar onde algo ou alguém é gerado, no início de algo. Quaresma, período religioso de preparação para a Páscoa.
Você sabia que o folclore é um traço marcante da cultura brasileira? Lendas como o Saci-Pererê, o Boitatá, a Mula Sem Cabeça e o Curupira são alguns exemplos. A literatura brasileira é muito rica, ok? Esse foi o nosso conteúdo de diversidade cultural do Brasil, né? Onde a tia explicou as diferenças das regiões. Cada região especificamente tem as suas influências culturais, uma distinta das outras e não menos rica uma das outras, tá certo? Cada uma recebeu uma influência e se destaca por aquilo, tá certo? Falei um pouco sobre o norte, nordeste, centro-oeste e sul e sudeste, tá bom? Façam os exercícios das páginas 234, 235 e 235, tá? Beijoca!